Olá, quinto ano, bem-vindos a mais uma videoaula de robótica, mais uma semaninha aí que se inicia, né? Vamos começando aqui mais uma vez falando sobre onde nós paramos, sobre todas essas ferramentas que nós estamos vendo a respeito aí da programação que faz parte aí da nossa parte de robótica, onde nós temos os simuladores de ambientes, onde nós estamos vendo um pouquinho sobre a aula faixa de pedestres, é o nosso cenário dessa aula aqui. Para essa aula, nós utilizaremos o quinto cenário do simulador do programa Modelix System, o faixa de pedestres. Então, nesse faixa de pedestres, nós vamos ver aqui a ação e a reação e como será feito esse fluxograma diante de todas essas ações a serem tomadas. A proposta para essa aula será criar um programa que controle um farol para carros e um farol para os pedestres. No momento que um pedestre aparecer, ele vai acionar o interruptor e, após isso, o funcionamento do farol irá ter as seguintes características. O amarelo deverá ficar ligado por 5 segundos antes de ir para o vermelho. O andar para o farol dos pedestres ficará ligado por 10 segundos. Antes do fechamento do farol, o parar no farol do pedestre irá alertar que vai mudar para o vermelho. Para isso, o parar deve piscar por 4 segundos. Então, nós vamos utilizar essas funções aqui para a criação do fluxograma. Então, o amarelo, 5 segundos antes de ir para o vermelho. O andar do farol de pedestres, 10 segundos. Antes de fechar o farol, parar no farol de pedestres irá alertar para o vermelho e o parar deve piscar por 4 segundos. Então, vamos lá, nosso ambiente aqui simulador. Nesse momento, nós temos aqui a faixa de pedestres, temos o vermelho, o amarelo, o verde, o andar, o parar e o interruptor. Aqui, então, nós podemos perceber que a entrada é o interruptor e as saídas, o verde, o amarelo, o vermelho, o parar e o andar. Nossa, tia, porque tem mais saídas que entrada? Porque geralmente nós só temos uma entrada, no máximo 2 aí, para esses ambientes simuladores, tá bom? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, tudo que pode ser ativado no cenário, como você pode ver, ó, vermelho, amarelo, verde, andar, parar, interruptor. Primeiramente, vamos começar com o bloco iniciar, como nós sempre começamos, né? O iniciar, quando nós colocamos esse bloco, temos uma janela de edição. Essa janela de edição mostra que tem várias funções, 3 funções, para ser mais específica, para o bloquinho iniciar. Então, nós vamos usar a função iniciar nesse momento e OK. Para começar, devemos deixar o farol verde para os carros e vermelho para os pedestres. Para isso, usaremos um bloco de saída que deverá executar os seguintes comandos. Ligar o verde, ligar o parar. Então, quando nós colocarmos esse bloquinho de saída aqui, a janela de edição que vai se abrir, nós vamos fazer o seguinte, verde ligar, parar ligar e OK. Então, vocês viram aqui que nosso ambiente simulador sempre vai ficar mostrando aqui as ações. Precisaremos ter um tempo mínimo para que o farol de carro se mantenha no verde. Para isso, iremos usar um bloco aguardar que demore 5 segundos. Então, depois do bloco de ação de saída, vamos colocar aqui um bloquinho de aguardar e colocar os 5 aqui, ó, e o OK. Com esse funcionamento inicial do farol já programado, o programa irá, então, analisar a entrada para verificar se alguém acionou o interruptor. Para isso, deve ser feito o seguinte, colocamos um bloco decisão na área de trabalho, selecionamos a entrada interruptor, selecionamos a opção ligado, que fará a pergunta, o interruptor está ligado? Então, nosso bloquinho de edição aqui, quando colocarmos aqui, quando inserirmos o bloquinho de decisão, ele vai abrir essa janela aqui de edição. Então, interruptor ligado, OK. Ligaremos a resposta não do bloco de decisão nele mesmo. Com isso, ele irá esperar o momento em que o interruptor será ativado. Então, nós vamos ligar dessa maneira aqui que está sendo mostrado, não e o OK. No momento em que o interruptor for acionado, faremos o farol de carros começar a fechar. Para isso, nós devemos adicionar um bloco de saída, mandar desligar o verde, mandar ligar o amarelo. Então, nós temos aqui a janela de edição, quando colocarmos o bloquinho de saída, verde desligar, amarelo ligar e OK.
Utilizaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco de decisão no bloco de saída que acabamos de colocar. Então, ligamos aqui, vamos colocar agora um bloco de tempo. Depois o farol irá ficar amarelo em 5 segundos. Então, nós precisamos desse bloquinho de tempo, que é o bloquinho de aguardar. Então, quando colocarmos esse bloquinho de aguardar, janela de adição, 5, ok. Então, desligar o amarelo, ligar o vermelho, desligar o parar e ligar o andar. É isso que nós vamos inserir agora no nosso bloquinho de saída. Então, quando ele abrir essa janela aqui de adição, verde não fazemos nada, amarelo desligar, vermelho ligar, parar desligar e o andar ligar e o ok. Então, até o momento nós temos isso aqui. Ó. O cenário deve permanecer assim por 10 segundos. Então, adicionamos um bloco de aguardar. Por quê? Porque nós vamos colocar o tempo, né? Então, depois da ação, um bloquinho de tempo, a janela de adição, 10 e ok. Após os 10 segundos, o farol de pedestres deverá fechar. Para isso, nós devemos usar um bloco de saída, desligar o andar, ligar o parar. Então, nós temos aqui, ó, na janela de edição, quando colocarmos o bloquinho de saída, a ação que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Parar, ligar, andar, desligar e o ok. Agora, o parar deve começar a piscar para alertar os pedestres do fechamento do farol. Portanto, deverá ser feita a seguinte sequência do fluxograma. Desligar o parar, esperar meio segundo, ligar o parar, esperar meio segundo, desligar o parar novamente. Essa sequência leva 1 segundo para acontecer. Logo, isso tem que se repetir 4 vezes. Portanto, serão usados o bloco de saída e aguardar da seguinte maneira. Olha aqui. Então, nós temos aí, para a sua visualização, deixa eu diminuir, nós colocamos assim, ó, nós já temos o iniciar, mandar o verde ligar, parar ligar, aguardar 5 segundos, fazer aqui do bloquinho de decisão a pergunta, se o interruptor está ligado e a resposta for não, faz a pergunta novamente. Se sim, mandar o verde desligar, o amarelo ligar e aguardar 5 segundos. Mandar o amarelo desligar, o vermelho ligar, aguardar 10 segundos. Mandar o parar ligar, o andar desligar, aguardar meio segundo. Mandar o parar desligar, aguardar meio segundo. Mandar o parar ligar, aguardar meio segundo. Mandar o parar desligar, aguardar meio segundo. Mandar o parar ligar, aguardar meio segundo. Mandar parar desligar, aguardar meio segundo. Mandar parar ligar, aguardar meio segundo. Mandar parar desligar e aguardar meio segundo. Olha só, parece complexo, né? Parece difícil, mas não é. Quando nós estivermos ali juntos, basta que você saiba o nome desses blocos. Por exemplo, iniciar, para que serve o bloco iniciar? O bloco saída, para que serve o bloco saída? O aguardar, o decisão. Para quando eu falar assim para você, por exemplo, agora arraste o bloquinho iniciar para a área de trabalho do Modelic System. Então, você já vai saber que é o bloquinho iniciar com a função iniciar. Arraste o bloquinho de saída. E aí nós vamos tomar as nossas decisões a respeito do que fazer, tá? Mas faremos juntos. Não se preocupe. Nesse primeiro momento, eu quero que apenas você preste atenção como será construído essa programação, como que ela será feita, de que maneira, como será construído esse fluxograma, toda essa programação. Então, terminada essa sequência, nós devemos fazer o farol de carros abrir e manter o farol de pedestres fechado, executando as seguintes ações. Usar o bloco de saída, desligar o vermelho, ligar o verde e ligar o parar. Então, nós temos aqui, ó, depois de toda aquela sequência, nós vamos fazer isso, tá? Então, nós temos um fluxograma todinho aqui feito. Depois do último bloquinho de aguardar, colocaremos um bloquinho de saída. Nesse bloquinho de saída, vamos executar as seguintes ações. Verde ligar, vermelho desligar, parar ligar e ok. Então, depois do momento que nós fizermos isso, nós vamos conseguir continuar, tá? Nós vamos continuar fazendo sempre essas ações aqui que estão sendo pedidas na programação. E agora, para finalizar o fluxograma, vamos ligar o último bloco de saída com o primeiro. Por quê? Ó, nós fizemos aqui o último bloquinho de saída.
Aí, com a nossa ferramenta linha, viremos para cá. Então, ficou assim, ó. Veja só o nosso fluxograma aqui, ó. Iniciar, mandar o verde ligar, parar, o ligar, aguardar 5 segundos. Se o interruptor estiver ligado, se um pedestre acionou ali o botão e a resposta for sim, faremos as ações. Se não, continuamos a fazer a pergunta até que o interruptor seja ligado. Então, se sim, mandar o verde desligar, o amarelo ligar, aguardar 5 segundos para que o pedestre possa passar ali, né? Depois mandar o amarelo desligar e o vermelho ligar. Depois aguardar 10 segundos, mandar parar ligar, mandar desligar, aguardar meio segundo, mandar o parar desligar, aguardar meio segundo, mandar o parar ligar, aguardar meio segundo, mandar o parar desligar, aguardar meio segundo, mandar o parar ligar, aguardar meio segundo. Esse mandar o parar ligar e desligar e aguardar meio segundo, pessoal, toda essa sequência aqui são o farol amarelo, são as luzes amarelas do farol que ficam ali piscando por uma determinada quantidade de vezes. Então, ela pisca ali meio segundo, desliga, pisca meio segundo, até que chegue na ação de mandar o verde ligar e o vermelho desligar e o parar ligar. E aí volta novamente para o início. Com isso, fechamos o fluxograma com um loop. O programa irá funcionar sempre verificando se o interruptor, certo? Se ele está sendo acionado ou não. Mas enquanto ele não é acionado, o farol para os carros continuará aberto indefinidamente. Então, para evitar a possibilidade de que uma quantidade grande de pedestres aperte continuamente o botão, sem dar oportunidade para os carros, o primeiro bloco de aguardar irá dar um tempo de 5 segundos com a passagem para os carros liberada antes que o interruptor possa ser ativado novamente. Então, vocês viram, por exemplo, se vocês vão ali na rua e tem esse botão de interruptor e às vezes acabou de abrir ali o farol dos carros e os carros acabaram de começar a andar, aí você fica tentando apertar ali para ver se passa, só que existe um tempo determinado com o farol verde ali para os carros ligado para depois o botão ali ser acionado e conseguir fazer ali a execução da programação e o pedestre poder passar sem muitos problemas. Mas por que existe isso? Porque os carros também precisam passar e o pedestre também precisa passar, tá bom? Então, aqui no nosso ambiente simulador, ó, com o fluxograma terminado, podemos clicar no botão executar e acionar o interruptor. O interruptor deve ser acionado manualmente no painel de estados ou no próprio cenário. Então, nós temos aqui essa demonstração, ó. Temos aqui o cenário, o painel de estados, a execução da programação. Isso também acontece, gente, muito, muito e de verdade na vida real, como os programadores fazem essa programação. Ou vocês acham que ali no farol, quando acontece ali na vida real, para que essa programação toda aconteça, para que você consiga apertar ali o interruptor e passar através dessa faixa de pedestres, existe toda essa programação aí. Toda essa programação aí é feita, executada pelos desenvolvedores de programação, pelos criadores, pelas pessoas que são designadas a trabalhar ali com essa função determinada. Então, tudo isso que acontece primeiro no ambiente simulador, certo? Tudo isso é feito no ambiente simulador primeiro, para que aconteça ali na prática. Então, eles fazem toda essa programação com os blocos, com todas as ações, reações, tempo de espera, essa ligação com o loop. E aí, depois que eles fazem tudo isso, toda essa programação aqui, tanto para o farol, para os carros, quanto para o interruptor, quanto para o farol de pedestres ali, quando eles fazem tudo isso, eles executam aqui primeiro no ambiente simulador, no cenário, usam o painel de estados antes de fazer a programação em si, para mandar lá para o software que eles utilizam. Então, essa programação toda é feita, depois ela é usada ali para o download dentro de uma placa de programação e ela é inserida ali numa sala de controles, aonde é controlado os faróis, aonde é feito toda essa verificação,
todo esse tempo que é pré-determinado. Claro que aqui no nosso ambiente simulador, como vocês viram, é um ambiente simulador apenas, para que você possa ter uma ideia aí de programação, certo? Então, nós aqui não estamos trabalhando com o farol na vida real, mas nós estamos tendo aqui uma simulação da vida real, inclusive visualizando em cenários que acontecem na vida real, certo? Então, tudo isso aqui que você visualiza, toda essa programação aqui criada, tem ênfase justamente para que você possa conhecer como essa programação é feita. Então, a partir do momento que você conhece cada bloco, como ele é inserido, como o tempo é utilizado e de que maneira tudo acontece, fica mais fácil você entender toda essa programação, ok? Só que assim, a partir do momento que você começa a compreender, você já sabe que existem diversas opções para seguir. Aqui nós estamos falando especificamente da faixa de pedestres, aonde nós temos os faróis para carro e a função do farol de pedestres, aonde é acionado. Claro que poderíamos ter muito mais opções, por exemplo, poderia ter um outro farol na rua à esquerda, a rua à direita, e assim por diante. Poderíamos ter outras situações aqui pertinentes a uma programação mais ampla. Mas é claro que aqui vocês estão vendo um modo mais simples para que vocês possam entender, compreender, saber de que maneira tudo isso acontece. Então, essa parte aqui que vocês viram, esse encaixe, essa programação, o piscar várias vezes do amarelo, onde dá ali o sinal de atenção, é justamente para que todos possam entender como acontece ali no farol, como acontece ali na faixa de pedestres. Inclusive, esse farol aqui de pedestres, ali na vida real, o vermelho, ele pisca, né? Quando vai ficar vermelho, ele pisca antes, avisando que logo, logo vai ficar vermelho. Assim como o nosso farol para carros pisca o amarelo, mostrando, ou fica ali por um período de tempo aceso o amarelo, ou pisca, tá? Só que ele fica ali mostrando que em breve o vermelho irá ser acionado. Então, enquanto está no amarelo, existe um tempinho ali para que os carros que já estavam em movimento continuem avançando sem problemas maiores, mas quem vem atrás possa fazer ali a redução da velocidade. Para quê? Para que todos possam passar com segurança, para quando o farol verde do pedestre for ali acionado, quando ele abrir, que o pedestre possa passar com segurança durante o tempo determinado. Esse tempo que nós estamos vendo aqui no ambiente simulador é um tempo apenas de visualização no ambiente simulador. É claro que para um pedestre passar ali na faixa de pedestre, o tempo é um pouco maior, tá? Até porque não dá para ele atravessar uma rua em 5 segundos. Se tiver uma velhinha ali passando, por exemplo, com uma muleta ali do lado, ou uma cadeirante, ou alguém que tenha maiores dificuldades, esteja com andador, não vai conseguir atravessar uma rua em 5 segundos. Então, dentro da responsabilidade de tempo, existe aí os programadores já fizeram essa programação toda e eles colocaram ali justamente isso, essa questão aí do uso de quê? Do uso principalmente do tempo determinado que consiga se passar aí um determinado número de pessoas. Acredito que aí, dependendo das ruas movimentadas, com maiores movimentos ou menores movimentos, 1 a 2 minutos, que deve ficar aberto, e depois, em seguida, uns 3 a 4 minutos o farol de carros, dependendo também do fluxo de carros, do tempo. Existe também a questão de quando, do horário, né? Do horário, de quando acontece tudo isso. O horário, por exemplo, de pico é um horário que exige um número maior de carros trafegando nas ruas e um número maior de pedestres também precisando fazer essa passagem através da faixa de pedestres. Tá? Então, essa aula aqui foi justamente para vocês perceberem tudo isso. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a roda gigante, mais um cenário onde nós acionaremos vários itens que podem ser adicionados aí na roda gigante, tá bom? Então, turminha, por hoje nós falamos um pouco mais sobre isso, sobre o cenário aí de programação. Como eu disse para vocês, existe aí grandes desenvolvedores, né,
que trabalham exatamente com essa área, com tudo isso, que trabalham ali com um tempo maior. No nosso ambiente simulador, é apenas para você visualizar aí como tudo acontece. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.